Olá, eu sou Eric Praz, estudante do sexto semestre do curso superior de Agronomia do Instituto Federal de Santa Catarina, campus São Miguel do Oeste. E hoje vamos falar um pouco sobre as plantas forageiras cultivadas no campo experimental de foragicultura. Para começar, vamos falar sobre o sorgo forageiro. O sorgo é da família das poáceas, cujo seu nome científico é sorgo bicolor. É uma planta de ciclo C4, originário da África e Ásia. O Brasil é o sétimo maior consumidor de sorgo do mundo, sendo que 96% do consumo nacional são destinados à alimentação animal. O sorgo pode ser tanto utilizado para a produção de grãos, vassoura, etanol e alimentação animal, sendo na alimentação animal podendo ser utilizado como uma forma de foragem, silagem, no pastejo direto, corte verde ou na produção de feno. Eu irei falar do sorgo forageiro, cuja utilização dele é para a produção de foragem e silagem. O sorgo possui raízes muito semelhantes às do milho, porém, raízes secundárias são melhores desenvolvidas e mais ramificadas. Suas folhas são anfiestomáticas, isso significa que possuem estômatos nas faces superior e inferior da folha, e há uma deposição de substâncias cerosas na junção do limbo com a bainha foliar. Para escolher um sorgo forageiro, devemos apenas tomar o cuidado para que não haja a presença de tanino. O tanino é uma substância que pode estar ou não presente nos grãos do sorgo. A presença dessa substância confere à planta resistência ao ataque de pássaros, doenças de grãos e fungos. Porém, causa a diminuição do consumo e da digestibilidade do alimento pelo animal, ocasionando assim a perda de peso do animal. A implantação de uma lavoura de sorgo ela é mais barata quando comparado à implantação de uma lavoura de milho. Um dos fatores que leva o produtor a escolher a cultura do milho ao invés da cultura do sorgo é que no milho possui transgenias, não presentes na cultura do sorgo. Isso resulta numa facilidade no manejo de insetos e plantas daninhas pelo agricultor. O cultivo de sorgo na safrinha tem sido uma alternativa buscada por agricultores para substituir o milho devido a infestações de cigarinha do milho, oriundas de plantações de milho plantadas cedo. Tendo em vista que a cigarinha do milho não consegue se reproduzir na cultura do sorgo, muito menos transmitir as doenças transmitidas no milho. O canteiro de sorgo na área experimental de foragicultura foi implantado dia 12 de setembro de 2024, e passou por alguns problemas fitossanitários e ataques de insetos. Doenças como hematosporiose foram constatados na área experimental, assim como a presença de pulgões, onde foi feita uma aplicação de inseticida, e a presença de lagarta do cartucho, onde foi feita outra aplicação de inseticida assim que constatado o inseto na lavoura. O sorgo cultivado no canteiro de foragicultura não atingiu a altura esperada, pois o sorgo semeado lá atingiu a altura de 1,80 m, tendo em vista que possuem sorgos que podem chegar até 2,5 m, 3 metros de altura. E tem ainda, por exemplo, o sorgo boliviano gigante, que também é da mesma família, possui o mesmo nome científico, pode chegar a mais altura ainda, produzindo até 120 toneladas de matéria verde. Um sorgo normal pode chegar até uma produtividade de 25 toneladas de matéria seca, variando normalmente de 8 a 18, no máximo uma produção normal.
Agora vamos falar um pouco sobre o BRS Zuri. O BRS Zuri é um pânico máximo de ciclo perene lançado pela Embrapa no ano de 2014. Algumas características do BRS Zuri são a ausência de pilosidades no limbo foliar, que estão presentes em variedades, por exemplo, mambaça, que é outro tipo de pânico máximo, a presença de pilosidades na bainha foliar, o que é ausente em cultivares, por exemplo, o mambaça, o Tanzânia e o BRS Quênia, possuem folhas e como grossos, o que em outras variedades são um pouco mais finos, e possuem uma alta tolerância ao frio e ao encharcamento. É ideal para pastejos rotacionados, no caso quando for usado para pastejo, ou utilização para afinação. Possui um crescimento cespitoso e tem uma média a baixa capacidade de perfilhamento. Quando utilizado para o pastejo, a altura ideal de corte do BRS Zuri é em torno de 70 a 75 centímetros e a altura de retirada dos animais se dá quando a planta atinge uma altura de 30 a 35 centímetros de altura. Se bem manejado, pode chegar a produzir por volta de 25 toneladas de matéria seca por ano. A implantação da cultura no campo experimental de foragicultura se deu no dia 25 de outubro do ano passado e foi feito o primeiro corte da cultura apenas para rebaixamento do pasto no dia 20 de dezembro de 2024, onde a cultura se encontrava já com 1 metro de altura. E aí, um pouco mais de 30 dias depois, dia 28 de janeiro de 2025, foi realizado um outro corte, onde daí sim foi pesado matéria seca e matéria verde, onde resultou num teor de 16,6% de matéria seca, resultando num total de 15 toneladas de matéria seca por hectare e 90 toneladas de matéria verde. Esses valores podem estar um pouco superestimados devido a ser um pequeno canteiro. Um dos pontos negativos da cultura seria a quantidade de perfilhamentos, o que não se demonstrou muito no canteiro de foragicultura, pois cada planta produziu vários perfilhos. Um ponto que vale ressaltar é a capacidade de rebrote da cultura, pois essa foto demonstra como já está a planta 8 horas após o corte. Agora vamos falar um pouco sobre a grama missioneira gigante Dona Ema. A grama missioneira gigante, cujo nome científico é Axonopus catarinensis, é resultante do cruzamento da grama missioneira, que é Axonopus jesuíticus, com o gramão, que é Axonopus scorparius. E as sementes não são viáveis. Ela é um híbrido triploide espontâneo que se originou na região de Itajaí, ali pelo ano de 1985-1986. A grama missioneira gigante Dona Ema, ela leva esse nome porque foi descoberta no município de Dona Ema, estado de Santa Catarina. Já que suas sementes não são viáveis, a única forma da implantação da cultura é através de mudas, onde nos primeiros períodos após a implantação ela necessita um pouco mais de cuidado. Porém, depois que a grama está estabelecida, ela é muito persistente e agressiva. É resistente ao pisoteio e muito resistente também a geadas e frio. Essa cultura é amplamente adaptada ao estado de Santa Catarina, podendo muito bem também ser utilizado no sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta
devido à sua alta capacidade de desenvolvimento em ambientes sombreados. Ela é uma grama perene tropical, estolonífera e que pode ser muito facilmente consorciada com leguminosas. A altura de entrada dos animais é em torno de 25 centímetros e a altura de retirada dos animais é quando ela atinge mais ou menos a altura de 10 centímetros. A cultura já se encontrava estabelecida no canteiro de foragem-cultura, porém, a parte superior, por ter sido implantada antes, se encontrava melhor estabelecida do que a parte inferior. Para a determinação de produtividade da cultura, foram realizados 2 cortes no canteiro de foragicultura. O primeiro sendo realizado dia 7 de novembro de 2024, resultando numa produtividade de 2,6 toneladas de matéria seca por hectare, e o segundo corte sendo realizado no dia 19 de dezembro, resultando numa produtividade de um pouco mais de 3,4 toneladas por hectare. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e que tenham tirado todas as suas dúvidas sobre as culturas apresentadas.